Seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Se esta é a primeira vez que você ouve nosso programa, precisa saber que nele estudamos todos os livros da Bíblia. Iniciamos nosso curso com o livro de Gênesis e agora estamos estudando no Novo Testamento a primeira das epístolas gerais, o livro de Hebreus. No último programa fizemos uma introdução desta obra-prima misteriosa do Novo Testamento e hoje descobriremos preciosos ensinamentos para a nossa vida. Um ponto importante que não podemos esquecer é que a mensagem e toda a argumentação deste livro enfoca Jesus Cristo. E para tirarmos o máximo de sua leitura, devemos nos guiar por 3 palavras-chave. Antes de dizer quais são elas, quero compartilhar algo com você. O livro de Hebreus, assim como o de Romanos, sustenta uma mesma argumentação do começo ao fim. Gostaria que você lesse esse livro numa sentada só, isso mesmo, de uma só vez, como fizemos com o livro de Romanos, para descobrir qual é essa argumentação. Procure fazer esta leitura na tradução da Bíblia de sua preferência. Hoje temos à nossa disposição várias traduções muito boas. Desligue tudo e dedique algum tempo a esta leitura. Dedique uma noite para a leitura deste livro inspirado. Tenho certeza que você se surpreenderá com a organização, eloquência e beleza do livro de Hebreus. A pessoa que escreveu este livro foi um estudioso que conhecia muito bem o que o Novo e o Velho Testamento nos diz sobre Jesus Cristo. A contribuição deste livro ao cânon das Escrituras foi muito grande, por isso o considero uma obra-prima. Cada livro da Bíblia tem sua importância e parcela de contribuição espiritual e devocional para o conteúdo do livro sagrado. A contribuição principal do livro de Hebreus é o tratado teológico sobre Jesus Cristo que ele apresenta. Outra contribuição do livro de Hebreus para o cânon das Escrituras é que ele é o livro da Bíblia que melhor liga o Velho Testamento ao Novo. Porque hoje não fazemos mais as ofertas de sacrifícios de animais a Deus, hein? Por que não obedecemos mais a lei de Moisés, como o povo do Velho Testamento fazia? Por que ser do povo de Deus depois da cruz é tão diferente do que ser o povo de Deus antes da cruz? Como o Novo e o Velho Testamento se relacionam? O livro de Hebreus responde a estas questões mais do que qualquer outro livro da Bíblia e faz esta ligação entre o Velho e o Novo Testamento. Para descobrir qual é o argumento do livro de Hebreus, você contará com 3 palavras que o guiarão. Preste atenção. Melhor, crer e cuidado. Estas são as 3 palavras. Melhor, crer e cuidado. O primeiro tema na argumentação de Hebreus relacionada a Jesus é: Jesus é melhor. Jesus Cristo é melhor do que os profetas, porque Deus falou no passado com os pais através dos profetas. Mas nesses últimos dias tem falado através do seu Filho. A revelação de Deus e sua mensagem através do seu Filho são melhores do que a revelação e mensagem que Deus deu através dos profetas. O autor de Hebreus escreveu para os judeus declarando que Jesus Cristo é melhor do que tudo que eles reverenciavam. Vocês valorizam demais os profetas. Jesus Cristo é o profeta dos profetas. Ele é melhor do que os profetas porque sua revelação e sua mensagem são melhores. Nos 2 primeiros capítulos deste livro, o autor diz: Jesus Cristo é melhor do que os anjos. Os judeus conservadores e ortodoxos, como os fariseus, acreditavam em anjos e nos fenômenos sobrenaturais. Os saduceus não. Leia os 2 primeiros capítulos e observe as diferentes maneiras como o autor argumentou para os judeus que Jesus Cristo é melhor do que os anjos. Parece que o autor nem precisava defender a existência dos anjos. Ele assumiu a existência deles quando diz que Jesus é melhor do que os anjos. É claro que os judeus reverenciavam Moisés. Ainda hoje eles reverenciam. Por isso o autor continua dizendo que Jesus é melhor do que Moisés. Uma casa tem seu valor, mas o construtor da casa vale mais do que ela. Moisés construiu a casa, a nação hebraica, mas Jesus Cristo é o Filho que vive nesta casa.
Moisés construiu a nação, mas Jesus Cristo é melhor do que Moisés porque é o filho que vive na casa. A seguir, o autor diz que Jesus Cristo é melhor do que Josué, porque aqueles judeus reverenciavam Josué. Josué conduziu os filhos de Israel para a terra prometida e lhes deu descanso. Mas Jesus lhes deu o descanso que supera o descanso da terra prometida. Jesus é melhor do que Josué. Depois o autor escreveu: Jesus Cristo é melhor do que todos os sacerdotes. Os judeus sabiam do que o autor estava falando quando mencionava o sacerdócio ou falava em sacerdote. Havia o sacerdócio arônico e o levítico. Eles sabiam tudo sobre sacerdócio e sobre seu sistema de sacrifícios. A partir do capítulo 5, o autor argumenta que Jesus é melhor do que todos os outros sacerdotes. Depois de falar sobre sacerdócio, o autor fala sobre alianças. Havia a aliança de Noé, a de Abraão, a de Moisés e a de Davi. Deus firmou várias alianças, mas o autor afirma que Jesus é a melhor de todas as alianças. A seguir, o autor menciona o tabernáculo no deserto. Falamos sobre o tabernáculo quando estudamos os livros de Êxodo e Levítico. Como é de se esperar, o autor diz: Jesus Cristo é melhor do que o tabernáculo terreno. O tabernáculo era como o jardim da infância para o povo de Deus, que os instruiu como se aproximar de Deus e adorá-lo. Mais tarde, o Templo de Salomão foi construído nos padrões do tabernáculo. Os utensílios e os procedimentos adotados no tabernáculo foram seguidos também no Templo de Salomão. O autor de Hebreus explicou que o Templo de Salomão e todos os seus padrões de adoração eram uma cópia, uma expressão visível de um tabernáculo que existe nas regiões celestiais, que não é feito por mãos humanas. No tabernáculo, os sacerdotes sacrificavam um animal e depois o colocavam no altar do holocausto. Depois ia até o lavatório para, de maneira cerimoniosa, se lavar. Daí ele seguia para o propiciatório, onde se encontrava o candelabro à sua esquerda e a mesa e os pães da presença bem na sua direita. Quando o sacerdote ficava ao lado do candelabro, agradecia a Deus pela revelação da palavra dada ao pecador. Depois, na mesa da propiciação, o sacerdote agradecia a Deus pela provisão diária do pecador. O sacerdote então dirigia-se diretamente para o altar do incenso, onde fazia uma oração intercessória em nome do pecador, que permanecia à entrada do tabernáculo. Uma vez por ano, o sacerdote entrava no Santo dos Santos, enquanto todo o povo se reunia do lado de fora do tabernáculo. O sumo sacerdote levava o sangue e ia além do véu do Santo dos Santos, onde oferecia o sangue pelos pecados de todo o povo. O autor de Hebreus declara que este foi um modelo do que aconteceu no céu quando Jesus Cristo morreu por nós. Quando Jesus Cristo, sumo sacerdote, morreu na cruz, intercedeu pelos pecados e pelos pecadores de todo o mundo. Como sumo sacerdote, quando ele chegou ao altar de incenso, intercedendo pelos pecadores do mundo, passou pelos santos dos santos no tabernáculo dos céus, que não foi feito por mãos humanas. Mas Jesus não ofereceu o sangue de um animal. Ele ofereceu o seu próprio sangue. A partir do momento que Jesus, como supremo sumo sacerdote, fez isso, não foi mais necessário o sacrifício de animais para a expiação dos pecados do mundo. O sacrifício de Jesus, com o derramamento do seu sangue, substituiu o sacrifício de animais feito pelos sacerdotes dentro daquele sistema sacrificial. Portanto, o que o autor de Hebreus está dizendo é que Jesus é melhor do que o tabernáculo no deserto. Jesus Cristo é melhor do que o Templo de Salomão, porque ele cumpriu tudo que estava representado no tabernáculo e no Templo de Salomão. Muito bem, acabamos de fazer um voo panorâmico sobre o livro de Hebreus e agora temos uma visão geral da argumentação deste livro. Foi com esse objetivo que pedi que você desligasse tudo e dedicasse algumas horas para ler este livro numa tradução da Bíblia que fosse fácil para você entender e que pedisse ao Espírito Santo que abrisse seus olhos, ouvidos e coração para que você entendesse a mensagem deste livro.
Quando o pastor Dick Woodward estava no seminário, ele teve como professor de hebraico um judeu convertido, um judeu messiânico. Aquele homem era um grande teólogo, formado também em arqueologia e um dos maiores conhecedores de linguística. Ele também era um dos maiores doutores da língua hebraica. O curso com esse professor era muito puxado, mas muito bom. E o pastor Dick diz assim: eu sabia que afinal haveria um exame muito difícil e por isso estudei muito. O professor tinha a fama de ser muito exigente nas provas. Ele costumava dizer que o seminário não era um acampamento, era uma faculdade. E se algum aluno não tivesse um desempenho satisfatório em hebraico, repetiria independentemente de quem fosse. Parecia que aquele professor não tinha coração. No dia da prova, o professor andou pela sala e escreveu no quadro negro: descreva a argumentação do livro de Hebreus. E depois ele saiu da sala. É claro que ninguém podia consultar a Bíblia. Eu usei as 4 horas de prova para escrever páginas e páginas e depois achei que tinha entregue um tratado, um clássico sobre o livro de Hebreus. O tempo passou e a prova não foi devolvida. Um dia, eu encontrei o professor no corredor com a pasta cheia de provas. Quando o professor me viu, ele me disse: Dick, eu quero falar com você. Já estudei muita coisa nessa vida, mas nunca tinha visto nada igual. Leia meus comentários na sua prova e depois venha falar comigo, hein? Na primeira página, o professor escreveu em vermelho: ortografia. Na segunda, escreveu também: ortografia. Na terceira, ele escreveu: você tem péssima ortografia. Venha falar comigo. Com tudo que eu tinha escrito, as observações do professor foram somente sobre a minha ortografia. Mas isso não fez da minha prova um clássico do livro de Hebreus, não. Só que eu aprendi que o livro de Hebreus possui uma argumentação coesa. Eu sugiro que você dedique um sábado, nem precisa ser um final de semana inteiro, para ler o livro de Hebreus. Não leia sob uma perspectiva teológica, mas devocional. Depois descreva em detalhes a argumentação do livro. Vai ser importante. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.